Alô, minha gente, professor, pesquisador Flávio, colega de vocês, espíritas. Gostaria de fazer um comentário sobre esse livro aqui de Chico Xavier, de 1954. Então, com mais de 70 anos essa obra, mas como tem conhecimentos, informações que muitas vezes passam desapercebida, né? A gente, quando faz uma leitura rápida ou numa primeira leitura, nunca consegue captar todo o conteúdo de uma obra, né? E eu gosto de reler e pesquisar as obras antigas, principalmente do mestre, professor Chico Xavier, né? Que tem tanta informação e que muitas vezes não é valorizada ou não é percebida, né? Então, nesse livro, Instruções Psicofônicas, eles são ditados por vários espíritos, são vários espíritos que participam dessa obra, e cada um vem dar um depoimento e fala alguma coisa, uma história, um exemplo, tudo coisas interessantes e sempre com muita informação técnica também sobre o mundo espiritual. Esse caso que eu quero comentar agora, que é um dos casos do livro, é ver como é importante o trabalho do pronto-socorro, mas como a gente também ainda sabe pouco sobre esse tipo de trabalho e como é a participação do plano espiritual no trabalho de pronto-socorro. Nesse caso que Chico descreve, durante 2 anos, um espírito começou a participar do grupo deles, que é o antigo grupo Meimei, lá de Uberaba. E então, ele era atendido, ele aparecia, essa entidade aparecia no grupo, ele era atendido, depois passava um tempo, ele voltava. Eu não sei, eu tenho a impressão que o pessoal do grupo não identificou esse espírito, mas ele era atendido toda semana ou todo mês. Passava um tempinho, ele voltava, era atendido, o pessoal fazia o que podia para ajudá-lo, para doutriná-lo, né? E, enfim, passado quase 2 anos, acontece um caso bem interessante. Uma das médiums do grupo começa a sentir os sintomas de gravidez, né? Enjoo, mal-estar, tontura e tal, e começou a criar uma questão ali, né? O que estava vendo? Foram ver se ela estava realmente grávida ou não. Não tinha nada a ver, não estava grávida. Mas durante o trabalho ela apresentava os sintomas de gravidez. Dali eles começaram a fazer um atendimento via espiritual, então, né? Para algum espírito que estaria ali, que era esse espírito que se identifica no final sobre JG. Era o JG, esse que já estava 2 anos ali participando do grupo, indiretamente. E o que aconteceu? Ele, que era um espírito já, a gente denota que já tinha um certo grau de conhecimento, né, de lucidez, apesar de ter os problemas dele e ter os resgates profundos, ele tinha um entendimento bom e ele pensou na cabeça dele em se ele pudesse participar de um processo de reencarnação e forçar. Ele quis fazer uma reencarnação forçada e escolheu uma das médiums do grupo e ela passou a começar a sentir os sintomas, né? Aí é um caso a se estudar. Eu não sei se ele poderia ter levado avante esse processo reencarnatório sozinho. Eu acho que não, certamente que não teria, mas ele tentou, né?
Mas a partir daquele atendimento, então, aí foi atendido no grupo e o pessoal, aí ele se afastou um tempo e depois ele volta, mais equilibrado. E aí ele vem, finalmente, passados 2 anos, que ele já está participando do grupo, ele vem e conta a sua história, tá? Quem ele era um senhor de escravos que numa cidade do interior de São Paulo, na época da escravidão, ele foi contra a Lei Áurea, não quis soltar os escravos, teve bastante dificuldade em liberar os escravos, mesmo depois da lei ser aprovada, né? E ele, nesse meio tempo, ele se atrita com um dos escravos que ele tinha, que inclusive era o melhor, era um amigo que ele tinha, era escravo, mas era um amigo que ajudava, que era um cara, inclusive falava mais de uma língua esse escravo, era um escravo que tinha assim, um grau também evolutivo, né, intelectual, mas ele descobre esse escravo ele tinha participado desse movimento que houve lá na cidade de Valadares, no Rio de Janeiro, de soltarem os escravos, né? Lógico, ele era escravo, tentou buscar uma saída para a sua escravidão. Quando esse espírito JG descobre que ele participou, ele manda chicotear, vai para o Pelourinho e chicoteia, né, bastante. E ele nota que o que mais acaba irritando esse senhor de escravo é que o escravo chicoteado não reclamava e não se queixava, ele recebia o castigo quietinho, né? E isso acabava irritando cada vez mais o senhor de escravos. E aí no momento de ira, ele já estava bem machucado, chicoteado, ele manda amputar os pés e as mãos desse escravo. Que é mesmo assim, ele antes de morrer, né, ele acaba morrendo ali naquele processo de tortura ali, ele ainda se arrastando, ele vai e beija os pés desse senhor de escravo. O que na cabeça dele foi um troço torturante para ele, né? Pior, como é que o cara estava sendo torturado e ainda não reclamava e ainda vem beijar os pés dele. Ele morre com aquela culpa, né, na cabeça, aquela situação. Imagina, quando ele vai desencarna, ele vai pro astral, lá pro umbral, e lá ele entende então o que tinha acontecido, que aquele escravo teria sido pai dele numa outra vida. Vê que situação, né? O escravo aqui, na última existência dele, era o pai dele na outra vida, né? Então ali ele fica profundamente abalado, né? E foge lá para aquelas furnas mais profundas, aquelas grotas mais escuras, né? Aquelas cavernas, e se refugia lá e fica, então, durante 60 e poucos anos, ele fica lá resgatando a sua culpa lá, né? E nesse meio tempo, ele se dá conta que ele acaba perdendo, lá no umbral, ele acaba perdendo as mãos e os pés, tá? Assim como ele fez para aquele escravo. Mas ele aí, depois de 60 e tantos anos ali naquele resgate e tal, ele descobre esse centro espírita, né, lá em Uberaba, que era o centro do Meimei, de Chico Xavier, e se aproxima e começa a prestar atenção nas pregações, na evangelização, e vai entendendo. O bom dessa história é que ele foi um espírito que recebeu a informação e soube aproveitar, né? Só que aí ele quis apressar a reencarnação dele, forçando uma gestação, né? Numa das médium, que lógico que não deu certo, né?
Mas depois ele se apresenta, quando ele está se apresentando ali, reconhece o que ele foi ajudado, agradece e tal, e então confirma que ele entendeu que ele não tinha merecimento ainda para reencarnar e vai esperar a vez dele, mas que fica muito grato pelo trabalho realizado ali naquele grupo espírita, naquele grupo de atendimento e pronto-socorro. Então veja que casos interessantes que podem aparecer no trabalho de pronto-socorro, mesmo não sendo vinculado a nenhuma pessoa em atendimento, né? Ele veio sem ser marcado, sem ter hora marcada, vamos dizer assim, no trabalho, e conseguiu acessar ali e conseguiu ficar 2 anos ali participando do trabalho sem que o grupo se desse conta. Esse aqui é um detalhe bem interessante também. Tá bom, minha gente? Então, são sempre informações importantes das obras de Chico Xavier, que é interessante a gente ler, reler e pesquisar. Abraço, fique com Deus.